E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui é o professor Hidalberto. Essa é a nossa aula 117 de matemática. E antes da gente começar, eu tenho alguns recados para você. Já apareceu aí na tela, né? Dá uma olhada comigo. Não esqueça de colocar as suas atividades lá do Google Classroom em ordem, tá? Faça as atividades que os professores deixarem para você, das disciplinas. Faça a atividade que garante a tua presença na aula de hoje. Deixa o teu Google Classroom em ordem, né? Nada de ter 50 exercícios, 50 atividades na lista de pendência, não. Faz tudo direitinho, deixa tudo em ordem e garanta a tua presença na aula de hoje, fazendo a atividade obrigatória desta aula, tá bom? Também não se esqueça, quem não tem acesso ao Google Classroom, de fazer a atividade no caderno direitinho e levar para a escola para que seja feita a correção e computada essa atividade para vocês também, tá bom? Para a gente começar a aula de hoje, é importante que você tenha à mão o que nós vimos nas duas últimas aulas. Tá? Então pega aí os teus papéis, o teu caderno, dá uma olhadinha ali onde estão os exercícios das aulas anteriores, porque um dos exercícios vai aparecer de novo, para a gente dar continuidade na discussão. Tá? Então já estou te adiantando esse passo para você se organizar enquanto a gente começa. Beleza? Já se organizou? Então vamos começar. Na aula anterior nós falamos de mediana. Tá? E o que é mediana? Mediana também é uma medida de tendência central. Tá? Medida de tendência central que faz o quê? Que identifica para mim um termo central. Em que sentido? O termo que vai separar os outros valores do rol numa quantidade igual de valores. Tá? Nós aprendemos a calcular isso, né? A calcular a posição da mediana. Se o rol tiver um número ímpar de dados, é fácil. Você aumenta 1 nessa quantidade e divide por 2. Aí você acha a posição da mediana. Se a quantidade de termos for par, aí você tem que fazer o quê? Dividir essa quantidade por 2, pegar o resultado e o próximo termo e fazer a média deles. Aí você vai obter a mediana, certo? Lembrando que essa mediana pode não pertencer ao rol, tá? Mas isso não tem problema, desde que você tome os devidos cuidados e calcule a posição corretamente, beleza? Dito isso, vamos continuando, tá? O que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos falar de amplitude. A amplitude, ela não é uma medida de tendência central. Ela é uma medida de dispersão. E nós vamos entender o que significa isso, tá bom? Então, a gente começa falando sobre medida de dispersão. O que é uma medida de dispersão? Veja, anteriormente nós falamos sobre medida de tendência central. Ou seja, nós queremos os valores ali a partir dos quais os outros valores do rol se organizam. Certo? Então nós falamos da moda, da média e da mediana, ok? As medidas de dispersão, elas têm uma outra função, e veja o que nós vamos descobrir. São medidas estatísticas que aprofundam a análise dos dados, pois permitem observar os desvios e as distorções possíveis nas medidas de tendência central. Tá? Isso é importante. Por quê? Porque às vezes você está ali calculando a moda, calculando a média, calculando a mediana, não significa que você vai fazer o cálculo errado e vai fazer conclusões erradas do rol. Não. Às vezes, dependendo dos dados numéricos que você está observando, dependendo do contexto que você está analisando, o que pode acontecer? Pode acontecer que os teus valores encontrados gerem distorções, que eles não revelem características reais da população ou da amostra que você está estudando. Tá? Então isso é muito importante a gente ter em mente. Só as medidas de tendência central, em alguns contextos, não bastam para tirar conclusões. Você vai precisar dessas medidas de dispersão. Tá bom? Então agora, você vai anotar essa informação no caderno para mim e eu já volto com a continuidade dessa aula.
Fez a sua anotação aí no caderno? Direitinho? Agora vamos continuando então. Agora que você já foi apresentado a medida de dispersão, vamos descobrir que medidas são essas. Olha só. São a amplitude, a variância, o desvio e o desvio padrão. Tá? Então nós temos essas 4 medidas estatísticas que são medidas de dispersão. Aí, professor, nós vamos estudar tudo isso? Não se preocupe, nós só vamos estudar quem? Nós vamos estudar a amplitude. Só a amplitude esse ano, tá bom? As outras vão ficar para frente, tá? Um outro lembrete, a média, a moda e a mediana são medidas de tendência central, certo? Elas têm um outro objetivo, não é o mesmo objetivo da dispersão, ok? Então, anote essas informações no seu caderno e a gente já continua. Então, agora que você já fez a sua anotação no caderno, vamos continuando. Veja só. O que é a amplitude? A amplitude define o tamanho do intervalo de abrangência dos dados em um rol. O que eu quero dizer com isso? Eu quero saber de que tamanho é a variação entre os valores que aparecem no meu rol. Certo? E para a gente calcular a amplitude é muito simples. Dá uma olhada. De forma mais simples, é a diferença entre o maior valor e o menor valor do rol de dados. Então, o que você tem que fazer? Pegar o maior valor do rol e o menor valor do rol e fazer uma subtração. Pronto, você calculou a amplitude. Você tem que tomar cuidado, eventualmente, com regra de sinais. Né? Regra de sinais é uma coisa que a gente sempre tem que cuidar, se for necessário. Tá? Mas, em geral, é sempre o valor maior da sequência menos o valor menor da sequência. Aí você tem a amplitude do intervalo, ok? Então, agora, anote para mim essa informação no caderno e a gente já continua. Anotou isso aí? Tudo certinho no seu caderno? Beleza? Ah, professor, chega de copiar. Calma, tem mais 40 slides para você copiar no seu caderno. Mentira, vamos continuando aqui, já acabou. Vamos continuando. Olha só, tem um exercício agora, tá? E o que a gente vai fazer nesse exercício? Ó, você tem o rol, você tem 2 rols, né? O primeiro rol, o segundo rol, e você vai fazer o quê? Você vai calcular a amplitude de cada um deles. Bem fácil, né? O que é amplitude? Subtrair o termo maior, aliás, do termo maior você subtrai o termo menor de todos do rol, tá bom? Pense um pouquinho e a gente já volta com a correção.
olha só, gente, nós vamos fazer a correção desse exercício agora. O que que era para fazer? Calcular a amplitude de cada um dos halls, certo? Então, dá uma conferida aí nos dois halls, no primeiro hall e no segundo hall que aparece para nós, certo? No primeiro hall, você tem lá o valor maior, que é 8, e o valor menor, que é 3, certo? Então, vamos fazer a correção agora e ver se a gente descobre a amplitude corretamente. Se o valor maior do hall é 8 e o valor menor do hall é 3, a amplitude vai ser o quê? O maior menos o menor, tua amplitude vai ser 5. Tranquilo? Bem tranquilo, né? Então, no primeiro caso, a amplitude vai ser 5. Vamos olhar agora aí no exercício a letra B, o hall da letra B. No hall da letra B, você tem que o valor menor é 12 e o valor maior é 16. Então, como é que fica isso? Dá uma olhada aqui no quadro comigo de novo. O valor maior é 16 e o valor menor é 12. O que eu faço agora? A amplitude é 16 menos 12, que dá 4. Repare no seu exercício o seguinte. Você tem duas situações. A primeira situação tem menos dados do que a segunda. Mas a amplitude da primeira é maior do que a amplitude da segunda. Então, só olhando para a quantidade de dados que você tem, dá para concluir alguma coisa? Não. Você tem que se debruçar na informação e fazer as análises corretas. Tá? Porque eu posso ter uma infinidade de dados, eu posso ter uma sequência com 50 dados e ter uma amplitude menor do que a da letra A e da letra B. Ou uma amplitude bem maior. Tá? Então, não se prenda a esses detalhes. Você tem que analisar caso por caso, situação por situação. Para calcular a amplitude, sempre é o maior valor da sequência menos o menor valor de todos da sequência. Ok? Beleza? Vamos conferir se as nossas respostas estão corretas? Vamos lá então. Olha só. Na letra A, eu tinha o termo maior que é 8, o termo menor que é 3, e 8 menos 3 é 5. Então, a amplitude está certinho. Na letra B, você tem o termo maior que é 16 e o termo menor que é 12. E 16 menos 12 é 4. Certo? Conforme nós tínhamos calculado. Agora eu tenho um novo exercício para você. Ah, professor, esse exercício aqui a gente já fez. Por isso que eu pedi para você ter as anotações no seu caderno, porque nós vamos precisar das informações anteriores para a gente trabalhar um pouco melhor esse exercício hoje. Tá? Então vamos retomar? Para quem perdeu a aula em que nós fizemos esse exercício, aproveita para fazer agora o exercício e ter ele completinho aí no seu caderno. A tabela abaixo demonstra a quantidade de funcionários de certa empresa e os salários pagos a eles. Então está aqui. R$1.000 são 30 pessoas, 1.300 são 40 pessoas, 2.000 são 20 pessoas, 20.000 são 10 pessoas. Totalizando, 100 pessoas. Note que a frequência absoluta dos dados corresponde a quem? Corresponde ao número de empregados que recebe determinado salário. Tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, eu quero que você determine a moda, a mediana, a média e a amplitude dos salários destes empregados. Pense um pouquinho e a gente já volta com essa resposta.
Então, pessoal, conseguiram fazer o exercício? Deu um pouquinho de trabalho, né? Tinha bastante coisa para calcular, mas quem já tinha o exercício feito da aula anterior, já tinha ali a média e a moda calculados, né? Então, vamos fazer a conferência desse exercício e ver se nós acertamos. Olha só, a moda é R$ 1.300. Por quê? Porque é o número maior de funcionários que tem esse salário. Então, tem 40 funcionários ao todo que tem R$ 1.300. Olhando para a frequência, é o salário que aparece com maior frequência, certo? Então, a moda é R$ 1.300, portanto, unimodal, beleza? A média, a gente fez por média ponderada, então dá uma olhada. 30 vezes 1.000, mais 40 vezes 1.300, mais 20 vezes 2.000, mais 10 vezes 20.000, certo? Somando todas as quantidades ali em cima, ó, 30.000, 52.000, 40.000, 200.000, nós chegamos a 322.000. Dividido por 100, 3.220. Então, a moda é 1.300, a média é 3.220. Beleza? A mediana de 100 termos, o que eu vou ter que fazer? 100 dividido por 2 é 50. Então, eu vou ter que pegar o termo 50 e o termo 51 e calcular a média entre eles. Mas, professor, como é que eu vou saber quem que é o termo 50 e o termo 51 se eu só tenho a tabela, não tenho o rol? Muito fácil. Analisa essa tabela comigo. Os salários estão em ordem crescente, certo? Então, os 30 primeiros termos são o quê? R$ 1.000. Do termo 31 até o termo 70, que são os 40 termos seguintes, eu tenho o quê? R$ 1.300. Aí, do termo 71 até o termo 90, que são os 20 termos seguintes, eu tenho o quê? R$ 2.000. E do termo 91 até o termo 100, eu tenho os R$ 20.000. Faça essa análise para você entender. Bom, mas se do 30 até o 70 eu tenho R$ 1.300, significa que o termo 50 e o termo 51 são o quê? R$ 1.300. Então, a média entre 1.300 e 1.300 é quanto? Ora, 1.300. Se você vai fazer a média de dois valores iguais, você não precisa calcular nada. A média é o próprio número. Por exemplo, 5 mais 5, média de dois valores iguais. 5 mais 5 é 10. 10 dividido por 2, 5. 9 mais 9 mais 9. 9 mais 9 mais 9 é 27. 27 dividido por 3, já que são 3 termos, é o próprio 9. Então, média de termos iguais é o próprio termo. Beleza? Então, se o termo 50 e o termo 51 são 1.300, então a mediana vai ser 1.300. Beleza? E a amplitude que falta? Bom, a amplitude, repare, ó, o maior salário é 20.000 e o menor salário é 1.000. 20.000 menos 1.000, a amplitude vai ser R$19.000. Essa é a variação de salário que existe do menor ao maior. R$19.000 de diferença, certo? Para pensar, nós começamos essa discussão na aula que nós falamos de moda, tá bom? Então, se você precisar olhar de novo, depois dessa aula, procura lá no YouTube a aula que falava sobre moda, tá? São 2 aulas para trás, beleza? Ó, anteriormente, questionamos a diferença entre a moda e a média. Note que a moda e a mediana se igualam. E a diferença existente na média se deve à amplitude do rol. Vamos voltar nos valores? Olha lá comigo. Ó, a moda e a mediana são as mesmas, R$ 1.300. A média disparou, é 3.220. Por que ela dispara? Diferente da média e da moda. Aliás, da moda e da mediana. Ela dispara por causa da amplitude do intervalo, que é de R$19.000. Isso é muito importante de você levar em consideração. Por quê? Os números não estão calculados errados, não existe nenhum erro nos cálculos. Mas se eu levar em conta apenas a média, eu posso chegar a afirmar o quê? Que na empresa você tem os funcionários ganhando uma média de R$ 3.220. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque 90 funcionários recebem até R$ 2.000. 90 funcionários estão abaixo desse valor. Então, quem que me dá uma informação mais precisa nesse caso? Quem me dá uma informação mais precisa é a mediana. Porque qual que é a interpretação da mediana? Você tem ali, são 100 funcionários, tecnicamente você teria 50 funcionários igual ou acima de 1.300 e você teria 50 funcionários igual ou abaixo de 1.300. Ainda assim, a mediana tem uma distorção. Por quê? Porque você não tem 50 funcionários
acima de R$ 1.300. A maioria está com 1.300. Você tem uma minoria maior do que isso, certo? Que são só os do 2.000, que são 20, e dos 20.000, que é 10. Mas te dá uma noção melhor do que você ficar baseado só na média. Isso é uma coisa que eu quero chamar bastante a sua atenção. Com a amplitude, a gente fecha o estudo de estatística. E a gente vai para as retomadas e tudo mais. Só que você precisa perceber o seguinte, os dados numéricos, eles aparecem a todo momento. Aparece no jornal, aparece nos sites de internet, aparece nas redes sociais. E esses dados numéricos, quando eles não são analisados da maneira correta, ou quando eu retiro informações importantes a respeito deles, eu posso te levar a concluir uma coisa que não é correta. Então, a gente sempre precisa olhar para uma notícia, olhar para uma informação, olhar para um gráfico e tomar conhecimento de todos os dados que estão envolvidos ali, para não se deixar enganar pelos números. Os números podem sim enganar a gente, não significa que o cálculo está feito errado. Às vezes pode ser que exista uma má intenção, pode ser que exista alguma ideia por trás de quem está propondo a informação, a te levar a pensar uma coisa e isso não está correto. No caso dessa empresa, vamos pegar o exemplo dessa empresa que nem existe, né, que é uma tabela que nós inventamos para o exercício. Eu posso te dizer assim, a média dos salários é 3.220, portanto o pessoal está ganhando muito bem nessa empresa. Se você olhar para a média, isso não é bem verdade. Não, se ganha bem ou se ganha mal, isso vai depender da tua opinião a respeito de cada salário. Mas a maioria das pessoas, 70 pessoas, aliás, 90 pessoas, ganha menos do que R$ 3.220. Então essa informação está te levando para um lado errado. Certo? Então eu preciso ter essa noção de que a amplitude, ou seja, essas poucas pessoas que ganharam R$ 20.000 estão puxando a média para cima. Certo? Beleza? Então, sempre tenha em mente que eu preciso analisar com cuidado e cautela as informações. É por isso que nós estamos estudando estatística no 8º ano. Né? Nesse momento em que você está aí formando a tua consciência crítica, faz parte da consciência crítica entender que a informação não é só o número que aparece, é todo o contexto. Beleza? Estamos conversados? Então vamos continuando. Já falamos disso, né? Então vamos continuando. Agora eu tenho um exercício para você. Tá? Eu tenho esse rol aqui, eu tenho essa tabela de valores, e o que diz sobre essa tabela de valores? Dá uma olhada. São dados abaixo a quantidade de questões respondidas pelos estudantes em matemática na última semana. Caso você não saiba, essas questões que você responde aí do Google Classroom, elas param no sistema e nós, professores, temos acesso semanalmente à quantidade de questões que você respondeu, a quantidade de questões que a turma respondeu, a quantidade de questões que a escola respondeu. Então está aqui uma tabela hipotética, tá? Por que ali tem em torno de 10 questões? São 5 aulas de matemática, cada aula de matemática rende 2 questões, tá? Então aqui, peguei lá a listinha do sistema com os números de questões que cada aluno respondeu numa determinada semana, tá bom? O que eu quero? Eu quero determinar a média, a moda, a mediana e a amplitude. E eu quero um comentário a respeito desses resultados obtidos. Pense um pouquinho e a gente já volta com a resposta.
Muito bem, pessoal, vamos fazer a correção então desse exercício. Como eu falei, né, a gente tem aqui anotado o número de questões que cada aluno realizou numa determinada turma, num determinado lugar e numa determinada semana, tá? A gente consegue ver até quantas questões cada um acertou, das 10 que foram propostas em cada semana. Então, esteja atento, está fazendo atividade do Google Classroom de qualquer jeito, faça bonitinho para que a gente tenha acesso a todas essas informações, certo? Então, olha só. Determine a média, a moda, a mediana e a amplitude e comente os resultados obtidos. Vamos lá, então. Ó, eu bindei de cada cor os dados que se repetem, certo? Para poder organizar o rol. Então, aqui, ó, tem 3 alunos que acertaram 0 questões, tem 3 alunos que acertaram 2 questões, tem 4 alunos que acertaram 4 questões, 2 alunos que acertaram 6 questões, né, contando ali, 9 alunos que acertaram 8 questões e 9 alunos que acertaram 10 questões. Tranquilo? Então, só conferir ali pelas cores a gente consegue se organizar. Beleza? Então, o rol está ali a minha tabela já com as frequências, para facilitar um pouco a visualização. Vamos continuando. Então, olha só. A moda. Repare que o 8 teve 9 alunos que acertaram 8 questões, que fizeram 8 questões, e teve 10 alunos que fizeram 9 questões. Aliás, 9 alunos que fizeram 10 questões, que fizeram ali as 10 questõezinhas, ok? Então, esse rol ele é bimodal. Por quê? Ele tem a moda 8 e a moda 10. Tudo bem? Tranquilo? Agora, a mediana vai ser o quê? Bom, quantos alunos eu tenho nessa sequência? 3 e 3, 6, 10, 12. 12 mais 9, 21, 21 mais 9, 30. Eu tenho 30 alunos. Opa, quantidade par de termos. 30 dividido por 2 é 15. Então, eu vou pegar o 15º termo do rol e o 16º termo do rol e fazer a média. Vamos lá? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ó, 8 e 8. Então, eu tenho que fazer a média desses dois termos, certo? Qual é a média de 8 e 8? É o próprio 8. Então, a mediana vai ser 8 também, certo? Então, moda 8 e 10, mediana 8. Agora, nós vamos calcular a média do número de questões realizadas. Dá uma olhadinha comigo. 0 vezes 3 alunos vezes 0, 3 alunos vezes 2, 4 alunos vezes 4, 2 alunos vezes 6, 9 alunos vezes 8 e 9 alunos vezes 10. Somando a quantidade de alunos, você tem 30, e somando aqui a quantidade de acertos, você tem 196. E 196 dividido por 30 dá aproximadamente 6,5. Então, a média do número de acertos é quanto? 6,5. Então, a moda é 8 e 10 questões, é bimodal. A mediana é 8 questões, a média é 6,5 e agora a amplitude. 10 questões menos 0 questões dá 10 questões. Então, a amplitude são 10 questões. Certo? O comentário. O que a gente pode observar aqui? Olha, a maioria dos estudantes realizou entre 8 e 10 questões. Porque eu tenho 9 alunos de 30. 9 fizeram 8 questões e 9 fizeram 10. Então, 18 alunos, mais da metade dos alunos, acertou entre 8 e 10 questões. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o número de questões realizadas fica um pouco para baixo. Por quê? Porque você tem alguns alunos que não acertaram nada. Então, isso vai influenciar na sua média também. Você tem 3 zeros. Então, o zero ele não vai acrescentar ali no teu somatório. Por isso que a média ele é puxada um pouco para baixo em relação à mediana e à moda, ok? E a amplitude? A amplitude são 10 questões. Qual é o significado dela? Olhando para o nosso contexto de questões do Aula Paraná realizadas ao longo de uma semana, são 5 aulas de matemática, ao todo 2 por aula, são 10 questões. Então, a amplitude desse intervalo é justamente o quê? A quantidade de questões que nós propusemos aí para você no Google Classroom. Entendeu? Então, essa amplitude ela não está ali à toa. Ela tem um significado também. E as outras medidas também. Fica um lembrete do professor para você. Faça as suas atividades do Google Classroom. Deixa tudo em dia, não atrase. Tá bom? Porque é importante. E nós temos controle de tudo isso. De quem está fazendo e de quem não está fazendo. Tá? No Paraná inteiro dá para acompanhar os resultados. Fique esperto. Faça as atividades. Dito isso, vamos continuando. Eu tenho um último exercício para você, que é um exercício que saiu no vestibular, por isso está aqui escrito Nesp, está escrito adaptado, que a gente deu uma mudadinha para ficar tranquilo para o 8º ano resolver. Olha só, o gráfico representa aproximadamente como varia a temperatura ambiente no período de um dia,
em determinada época do ano, no deserto do Saara, certo? Nessa região, a maior parte da superfície do solo é coberta por areia e a umidade relativa do ar é baixíssima, certo? Qual é a amplitude térmica no deserto do Saara nesse dia? Então, olha só. Aqui eu tenho o tempo do dia, né? Por isso que varia de 0 até 24 horas, ok? E daí de 2 em 2 horas eu tenho a marcação da temperatura aqui no eixo vertical. Então dá uma olhada, ó. Às 2 horas da manhã eu tenho uma temperatura entre 0 e 10. Às 4 horas da manhã eu tenho uma temperatura entre 0 e 10 e assim por diante, né? Então você vai casando aqui, né? O horário do dia e a temperatura. O horário do dia e a temperatura. O horário do dia e a temperatura. Certo? Pense um pouquinho e eu já volto com a resposta sobre a amplitude térmica dessa questão. Então, pessoal, vamos fazer a correção desse exercício. Olha só. A gente quer a amplitude térmica do deserto do Saara ao longo do dia. Tá? Então, dá uma olhada comigo. Ó. A maior temperatura, ela está aqui, ó, entre os 55, os 50 e os 60, é bem na metadinha, certo? Então, eu posso considerar 55 graus Celsius. E a menor temperatura, ela está aqui quase que no 10. Ok? Então, se a gente fizer no menos 10, aliás. Então, como é que vai ficar? Maior temperatura, menos a menor. Cuidado com a regra de sinal nesse caso. Menos com menos, mais. Então, 55 mais 10 é 65. A variação de temperatura ao longo do dia é em torno de 65 graus Celsius. Do menos 10 até os 55. Veja que é uma questão que nem é uma questão de matemática. É uma questão que caiu numa prova aí de geografia. Para você perceber que a estatística não fica restrita à matemática. Tá bom? Dito isso, vamos continuando. O que nós vimos hoje? Hoje nós falamos sobre amplitude, essa diferença que existe entre o maior valor do intervalo e o menor valor, ok?
E nós podemos dizer que quanto menor a amplitude dos dados, mais próximos eles estão da média, da moda e da mediana. Não esquecendo que a amplitude é uma medida de dispersão, ok? O que nós vamos ver na próxima aula? Retomada de medidas de estatística. Então se prepara que vem aí alguns exercícios para a gente revisar essa parte de estatística e ficar craque nessas ideias que nós estudamos, tá bom? Faça as atividades direitinho e a gente se encontra na próxima aula. Até lá!